Cara, tu já se perguntou quantos jogadores que a gente poderia estar aproveitando e o Dorival simplesmente insiste em não convocar? O Dorival tá usando sempre os mesmos jogadores nas convocações e não testa ninguém novo. Vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar alguns jogadores que poderiam estar na seleção e a seleção melhoraria muito. Pra começar, vamos de Casemiro, cara. Como que o Casemiro não tá na convocação da seleção brasileira? O cara foi simplesmente o melhor ou talvez um dos 3 melhores jogadores das últimas 2 Copas do Mundo. O cara toda vez que foi chamado foi um dos melhores da seleção. Daí vai ter muita gente que vai dizer, mas ele tá mal no Manchester. Tá, mas o Vinícius Júnior tá mal na seleção brasileira desde que da primeira convocação e continua sendo convocado. O Casemiro vai jogar pelo Manchester ou vai jogar pela seleção? Pela seleção ele sempre representou e isso é inegável. Numa convocação que tem Gerson, não pode deixar o Casemiro de fora, desculpa. Eu entendo a renovação, tudo bem, mas Casemiro tem que estar nessa seleção. Ele estando mal ou estando bem, pra mim Casemiro seria meu 5 da seleção e ainda capitão. Não tem discussão, gosto muito do futebol do Casemiro. Outro que eu não entendo de jeito nenhum a ausência na seleção é Anderson Talisca. Cara, o Talisca é um meio campo completamente escasso hoje em dia. A gente não tem um cara do mesmo nível que joga na mesma função. A gente insiste em improvisar o Paquetá, sendo que o Paquetá não é meio campo, o Paquetá tá mais para um segundo volante e o Talisca seria esse cara para fazer essa função. Lembrando que o Talisca nunca recebeu sequer uma chance na seleção brasileira. O cara já jogou no Benfica, já jogou no Besiktas, já jogou em tudo que é lugar, sempre jogou bem e nunca recebeu uma chance. E por ser uma posição carente, a gente precisa muito desse cara. A gente precisa pelo menos tentar alguma coisa diferente. A gente não pode ficar improvisando o Rodrigo, improvisando o Paquetá para sempre, tendo um jogador na função que a gente poderia estar usando ele. Sim, ele tá no futebol saudita, mas o Dorival nessa convocação, inclusive, também convocou o jogador que tá lá. Então por que ele não dá uma olhadinha pro meio campo, que poderia ser útil pra seleção, que tem batida de fora da área, que tem um bom passe, que tem um chute de longa distância? Pô, o Talisca merecia uma chance. Se for mal, a gente corta, mas pelo menos dá uma chance pro cara mostrar o futebol. Seguindo na mesma pegada de meio campo, Claudinho precisa estar na seleção também, a gente precisa de meio campo, precisa testar essa posição, a gente não tem ninguém. O Claudinho fez temporadas extraordinárias no Bragantino e não foi convocado. Agora foi pro Zenit, joga bem e não vai convocado de novo. Sinceramente eu não consigo entender por que a gente não chama esse tipo de jogador, esse jogador meio campista, esse jogador que tá em falta hoje em dia. A gente precisa desses caras. E tem outra, o Claudinho, toda janela de transferência que tem, ele é cotado pra estar no Flamengo. A gente tem alguma dúvida que se ele tivesse no Flamengo ele seria convocado? É óbvio que seria convocado. Então o Dorival tinha que convocar ele pra ver o que ia dar, pelo menos, pra ver se ele ia conseguir desempenhar, porque ele é um bom jogador, ele é um jogador também meio campista, também no mesmo estilo do Talisca, não tem tanto chute fora da área, mas é um jogador que poderia sim dar muito certo na seleção. E a seleção não pode se dar o luxo de não ficar convocando meias, porque essa é a posição mais escassa do futebol brasileiro. Meio lateral a gente não tem de maneira nenhuma. Mais um que me surpreendeu de não estar nessa convocação é o Ederson. Cara, com todo respeito ao Gerson, o Gerson joga muita bola, é um bom jogador, só que, como que tu convoca o Gerson e não convoca o Ederson? O cara vem jogando muito na Atalanta já faz algum tempo, foi campeão da Liga Europa e simplesmente não é chamado. O Ederson é aquele volante de força, aquele volante que consegue fazer o box-to-box. Esse cara tem que estar na seleção. Se não para ser titular, pelo menos para compor. É uma peça que tem nível, é uma peça que deveria estar no time do Dorival. Passando para o ataque, Vitor Roque. Vitor Roque tem que estar na seleção. Para mim não existe um mundo onde o Vitor Roque não está na seleção e o Igor Jesus está na seleção. Desculpa, o Igor Jesus está indo bem, é um bom jogador, não estou falando nada, mas ele está se destacando no Brasil faz menos de 6 meses e já foi convocado. O Vitor Roque tem 19 anos, já provou muito valor e simplesmente não é chamado, é escanteado pela seleção brasileira. Só para se ter uma comparação, o Vitor Roque já fez muito mais gol no Brasil pelo Atlético Paranaense do que o Igor Jesus fez pelo Botafogo. E quando o Vitor Roque estava brilhando pelo Atlético Paranaense, ele simplesmente não era chamado. E o Igor Jesus, pouco tempo jogando bem, já foi chamado. Na mesma linha a gente tem o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo fez muito gol já pelo Santos e nunca foi sequer lembrado pela seleção brasileira. Eu tô batendo nessa tecla porque o Igor Jesus foi chamado e pra mim, cara, é um bom jogador, mas não tem nível de seleção brasileira. Esses dois, Marcos Leonardo e Vitor Roque, poderiam estar na seleção, poderiam estar ganhando experiência pra no futuro assumir a 9 da seleção. Muita gente pode discordar, mas sinceramente eu acho que o Vitor Roque tem nível pra brigar com o Endrick pra ser titular da seleção brasileira. E o Marcos Leonardo tem nível pra ser reserva, e os caras são jovens, tem que ser chamado pra ganhar experiência, pra estar convivendo na seleção, pra saber o clima, pra saber como é que é a pressão. Não pode simplesmente descartar os caras porque eles foram mal 6 meses.
Pra fechar a lista, vamos com o zagueiro, vamos com o Murilo. O Murilo tá fora dessa convocação, também é bem estranho. O Murilo é outro jovem que tem que estar começando a pegar experiência na seleção e tem que ser convocado sempre pra ganhar cancha, pra que no futuro ele seja o titular da seleção brasileira ou quem sabe composição de elenco, mas com certeza pela idade e pela bola que ele tá demonstrando, ele tem que estar nessa convocação. Tanto ele quanto o Beraldo, mas o Beraldo a gente pode falar outra hora, mas o Murilo nessa convocação é absurdo ele não tá. O que custava levar o Murilo e levar pelo menos um da frente ali? Cara, convocando alguns jogadores do que eu mencionei, a seleção pelo menos já daria uma nova cara, daria um novo ânimo pro torcedor assistir os jogos e daria uma nova oportunidade para novos jogadores. O Dorival nessa convocação convocou praticamente 90% dos mesmos jogadores que fizeram um fiasco na Copa América e na última convocação não faz nenhum sentido. Mas essa é só a minha opinião. Quem que tu convocaria? Tem algum nome aí que eu não citei aqui que tu acha que deveria estar nessa convocação? Deixa aí no comentário, fala algum nome que eu esqueci que deveria estar nessa convocação. Se gostou do vídeo, também não se esquece, por favor, de deixar o like e de se inscrever no canal. Estamos começando esse projeto aqui. Tem vídeo novo todo dia. Um abraço e até a próxima.